programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, neste programa você vai ver caos em Minas, mar de lama que desceu das barragens da Samarco, mineração em Mariana continua gerando danos irreparáveis. O urbanista afirma que o boom imobiliário nos grandes centros urbanos não tem controle público. E veja quais são as contribuições do DIEESE para o movimento sindical. Coordenador da Casa Fora do Eixo diz que a cultura passa a construir narrativas também na política. De Brasília, as notícias da CNTE. O DIEESE acaba de comemorar 60 anos com um seminário internacional em Belo Horizonte. Saiba agora como é o trabalho colaborativo do DIEESE para o segmento sindical. O Seminário Internacional sobre o Salário Mínimo, realizado dias 9 e 10 de novembro em Belo Horizonte, na Escola do Legislativo, foi promovido pelo DIEESE e a Fundação Friedrich Ebert. A presidente do DIEESE Nacional, Zenaide Honório, destacou a importância do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos para a sociedade. Zenaide, que colaboração, que contribuição o DIEESE faz para a educação e, em contrapartida, recebe desse segmento? Muito, acho que ele, nesses 60 anos, ele deu bastante contribuição. Nós mesmos da educação, a PUESP, tem uma subseção, né, para fazer um trabalho, assim como o Sindiúte também tem, né, para fazer um trabalho específico sobre a nossa categoria, sobre as nossas perdas, né, quais são os avanços que podemos ter. E o DIEESE, nesses 60 anos, né, ele pôde dar essa assessoria também ao movimento sindical de uma forma geral, não só para a área da educação, né? E falar em área de educação, nós criamos a nossa faculdade do DIEESE, então estamos contribuindo, né? Além dos cursos que já dávamos, né, de assessoria, né, fazer mesas de negociações coletivas, estudos sobre a Previdência, uma série, salário mínimo, né? Tivemos a Jornada Nacional de Debate. Além desses assuntos, a gente assim, hoje ele discute 40 temas para o movimento sindical, né? Então, na pauta específica da educação, a gente consegue discutir, estamos discutindo em São Paulo, por exemplo, o Plano Estadual de Educação, né? Também houve uma colaboração para o Plano Nacional, cada um através das suas subseções. Dentro do DIEESE, hoje a gente não tem um grupo, né, que discuta a questão da educação, mas nós temos um grupo que está discutindo o setor público de uma forma geral, para que também dê uma instrumentalização, né? Como eu ia dizendo, fizemos a nossa turma, né, a faculdade, e aí inauguramos, né, há 3 anos e conseguimos já botar no mercado de trabalho, né, a primeira turma de cientistas políticos do trabalho, coisa que é uma coisa inédita no Brasil. Nós somos os primeiros cientistas do trabalho que nós não tínhamos. Então, assim, eu acho que é uma via de duas mãos, né? É uma troca que você tem com o movimento sindical e com o DIEESE, com a direção técnica do DIEESE. Se a gente pudesse falar assim, na premissa básica do DIEESE, a gente diria que o Brasil deixa muito de cumprir o dever de casa, porque a gente vê muito distanciamento entre o que o DIEESE diz em termos, né, de salários decentes, condizentes e dignos, e o que é praticado no nosso país. Essa estrada está avançando no sentido de conseguir uma equidade ou não? Eu acho que nós temos muito a caminhar, né? Nós tivemos o debate aqui pela manhã, então os países da Europa também estão com problema, né? E nós somos um país jovem, apesar de termos, né, uma história de vida um pouco diferente, né? Então, assim, vai depender muito. Acho que ajuda técnica nós temos, né? Mas aí cabe ao movimento sindical, né, se apoiar nas propostas que são apresentadas e também para a rua, para cutucar os governos, porque não basta, né, achar que o governo federal, que nós colocamos um governo democrático, que as questões elas serão resolvidas de uma hora para outra. A gente tem visto, né, ao longo desses 12 anos que as coisas não são bem dessa forma. Então, eu acho que vontade política também do Congresso, que não há, né, então não se avança porque não tem vontade política, e a gente do movimento sindical ir para a rua, né, voltar para a rua, fazer nossas manifestações, como a gente sempre soube fazer, né. Então, por isso que eu acho que há esse distanciamento. Mas em questão de assessoria, basta se filiar ao DIEESE que você vai ter essa assessoria como desejada. Se a gente tivesse que falar assim, de uma forma bem objetiva, o que o DIEESE representa para os trabalhadores, sobretudo do ponto de vista da luta sindical? O DIEESE é uma ferramenta importantíssima para a luta dos trabalhadores, né? Há 60 anos atrás,
foi criado justamente porque não se confiava nas estatísticas oficiais, por exemplo, de inflação. Então, é um instrumento que rivalizava, né, com os dados governamentais, né, e colocava as demandas dos trabalhadores, né, justificadas, né, e subsidiava, né, a classe trabalhadora nas suas lutas e conquistas. Esse é um momento em que os 60 anos do GES acontecem diversas lutas, né, também. Eu queria que você fizesse a interrelação do GES com o momento atual. Pois é, nós todas as lutas que travamos recentemente, né, na conquista, por exemplo, do piso do magistério, né, para os educadores. Agora também nós estamos vivendo um período, né, acabamos de sair de uma greve dos bancários, a greve dos petroleiros, né, pela manutenção da Petrobras, estatal, pública, também a primarização na CEMIG. Todas essas lutas a gente conta com o DIEESE, né, porque a gente coloca de forma científica, né, as nossas demandas, e as justificativas econômicas para nos atender enquanto trabalhadores e atender a sociedade brasileira. Saiba agora o que pensam os profissionais da educação. Profissão educador. Quero aqui dar o meu depoimento em relação à nobre missão do educador e daqueles que dão suporte à educação, que é o nosso caso, da parte administrativa da superintendência. Um país só pode mudar com educação. A mola mestra seríamos nós que damos suporte, que mostramos à sociedade e aos alunos que estão na escola como que funciona uma superintendência, como que funciona a administração da educação. A educação, sendo essa mola mestra, deveria ser mais valorizada pelos nossos governantes e por toda a sociedade que faz parte dessa nossa nação, que é o Brasil. E esse Brasil só poderá melhorar, só poderá crescer no cenário internacional conosco, nós na base, os educadores nas escolas e todos nós fazendo em conjunto uma movimentação para um país grandioso, como deveria ser o Brasil, que até hoje ainda não foi, porque a educação não foi valorizada como deveria ser. Educação em debate. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. A igualdade racial e a cultura afrodescendente são assuntos desenvolvidos nas escolas, ou pelo menos deveriam ser. É o que determina a Lei 10.639 de 2003. O ensino da cultura negra nas escolas em Divinópolis e as experiências escolares positivas sobre a questão foram debatidos no primeiro seminário da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis. Afroconsciência. Com essa história, a escola tem tudo a ver. Na Escola Estadual São Tomás de Aquino. O evento reuniu o Sindiúti, subsede Divinópolis, e a Superintendência Regional de Ensino, ativistas, movimentos sociais negro e representantes de escolas públicas e particulares. Está discutindo hoje, a convite da Secretaria de Educação, é a aplicabilidade da Lei 10.639 de 2003, que obriga todas as escolas de nível estadual e particular, né, tanto públicas como particulares, de ensinar a história da África e a cultura afro-brasileira. A diretora do Departamento de Políticas Sociais do Sindiúti, subsede Divinópolis, Maria Catarina Laboré, é uma apoiadora ferrenha da Lei 10.639 e defende um novo tempo de relações sociais e raciais. O que está sendo tratado sobre a educação étnico-racial, apesar de uma lei que mudou a lei maior da educação? Como está andando o debate preocupante do racismo com esses alunos, sendo que a cada dia nós estamos vendo práticas racistas, tanto na escola quanto na sociedade e em outros lugares? Por que a temática do negro ainda não é levada para a sala de aula? Espero que façam o debate dentro das escolas e que realmente a escola entenda que nós temos um divisor étnico-racial
desde o Brasil colônia, muito sério, e que ele só pode melhorar a partir do momento que a educação, que os nossos educadores entenderem que está nas mãos deles, transformar, trazer um novo tempo de dignidade, de novas relações sociais e raciais, e realmente lutar eternamente por um processo abolicionista. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte-MG, em parceria com a subseção do DIEESE-MG, realiza uma pesquisa inédita via internet para todo o Estado. Seu objetivo é traçar um perfil dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação de Minas Gerais. O sindicato busca ainda se instrumentalizar para aprimorar ainda mais os seus processos de negociação com o governo do Estado e, assim, atacar os problemas existentes na escola pública e na profissão de educador. Se você é trabalhador em educação da rede estadual, responda à pesquisa através do site sindiutemg.org.br. Acompanhe as principais lutas dos trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais. Calendário de lutas. Aconteceu dias 6 e 7 de novembro, em Belo Horizonte, o Seminário Internacional sobre Reparações, com a presença da diretora do Sindiúte, subsede de Divinópolis, Maria Catarina Laboré. O evento foi organizado pelo Instituto Nacional dos Povos, INPE, e por diversas organizações da sociedade civil. Além de compartilhar conhecimento sobre reparações históricas, o encontro buscou estender aos descendentes de povos africanos escravizados no Brasil os direitos estabelecidos na Declaração de Durban, África do Sul. Neste documento, a Organização das Nações Unidas, ONU, reconhece a escravidão como um crime contra os direitos humanos. O coordenador da Casa Fora do Eixo, em Minas Gerais, Thales Lopes, é recebido no estúdio do Outras Palavras para falar sobre cultura e comunicação. Veja no Atualidade. Atualidade. Recebemos mais uma vez aqui no estúdio Thales Lopes, que é coordenador da Casa Fora do Eixo, em Minas Gerais. Thales, nós já conversamos um pouco de comunicação na outra entrevista. Vamos ver se a gente aborda um pouco mais sobre a cultura aqui para o nosso telespectador. E como que esse assunto vem sendo abordado por esses novos agentes da comunicação, pelos novos comunicadores, que não estamos falando mais daquela cultura somente das tradições, né, dos livros, da formalidade, Sim. mas de novas narrativas também na cultura, né? Eu acho que a cultura brasileira passou nos últimos 12 anos aí por um processo muito interessante de transmutação. Né, eu acho que para a gente poder pensar na própria forma como que a comunicação lida com isso, você vê uma emergência de novas narrativas, né, de artistas, de estilos musicais, muito ligado a uma periferia. Uhum. Né, você vê um crescimento disso, o crescimento do hip hop, o crescimento do funk, né, programas como o próprio Esquenta, né, que tem um olhar voltado para isso. Então você tem de um lado esse processo que eu acho que foi um processo muito rico. Eu acho que hoje você tem novos intelectuais, novos formadores de opinião que vêm de um outro lugar. E esses movimentos surgem e se fortalecem até mesmo independente do Estado, né? Completamente independente do Estado. Da grande mídia. Independente da grande mídia. Na verdade, eles são depois cooptados. A gente vê alguns casos, né, na verdade, que o acesso já se deu. E aí eles têm que correr atrás, a grande mídia tem que correr atrás. Eu acho que é um fenômeno que reflete muito o que o Brasil viveu nos últimos 12 anos, né? Surgem novos intermediários, né, com novos intermediários da cultura. E ao mesmo tempo também você tem a cultura passando a ocupar também e reconstruir narrativas dentro da política. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante. Quando o ministério do Gilberto Gil vem e muda o recorte, ele deixa de olhar para a cultura da perspectiva artística e passa a olhar para a cultura na perspectiva antropológica, ele dá um caráter de transversalidade para a cultura, né, que faz com que na sociedade civil movimentos como o próprio Fora do Eixo possam surgir. Né? Quando você fala da visão antropológica, eu me lembro aqui de uma iniciativa do Ministério que está em curso, né? Dos pontos de cultura. Sim, sim. Ou seja, que valoriza aquela coisa local, das comunidades.
os fazedores de cultura que já sobreviviam independente do Estado. Né? Porque você tinha uma noção de política pública, assim, eu tenho que ir lá e tenho que fazer, eu vou construir uma casa de cultura, eu vou construir... E aí a mudança foi a identificação, já existem fazedores de cultura que guardam, né, ali todo o poder simbólico de manifestações culturais tradicionais ou não, né, na coisa da inovação também, você tem a vanguarda inovando independente do apoio do Estado, e quando você vem com a ideia do drawing antropológico, de você ir lá né, massagear esses pontos que já existem, não ter que construir coisas novas, você cria uma perspectiva nova. Agora, muito interessante. As novas tecnologias, somente de comunicação, ajudam muito nisso também, né? Com certeza. Na construção e difusão. Tanto é que o projeto inicial dos pontos de cultura, cada ponto de cultura ganhava um kit multimídia. Sim. Né? A necessidade também de construir e elaborar a sua narrativa, até porque a gente tem que pensar que isso não pode ser também uma nova política de dependência. Esses fazedores já sobreviviam sem o Estado está vindo, mas ele tem que conseguir trazer... Né, um empoderamento, talvez no primeiro momento financeiro, mas principalmente de tecnologias sociais, né, que deem conta com que aquela construção cultural, que aquele ponto de cultura, né, que aquele realizador audiovisual ou aquele músico possa caminhar com as suas próprias pernas. Eu acho que esse é um desafio que está colocado, então, inclusive. Um pouco também de favorecer, estimular a chamada economia, a cultura... criativa, não, como é que chama isso? Economia criativa. Você tem uma discussão da economia criativa, isso. Você tem uma discussão da economia da cultura. Que é a geração, inclusive, de renda de ações culturais. Que é o que a gente estava falando. Na periferia, a gente viu surgir uma série de fazedores de cultura que já conseguem se apropriar do mercado, né, e dar conta do seu trabalho. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande pela frente. Você acha que aqui em Minas Gerais, a partir de janeiro, abre mais possibilidades do Estado ser um fomentador dessas novas ações de cultura da sociedade? Olha, eu acho que tem uma expectativa muito grande, até porque, infelizmente, a gente não teve nos últimos anos uma política pública para a cultura que desse conta disso. Eu acho que há uma expectativa de conseguir fortalecer alguns princípios, né, que no âmbito federal já avançaram, como a gente colocou, dos pontos de cultura, mas eu acho que o mais importante, e que talvez foi muito colocado nas eleições também, a gente tem essa perspectiva da transversalidade da cultura, né, de entender que a cultura ela não está fechada numa caixinha, mas que ela é fundamental, né, no contato que ela tem com as outras áreas. Eu acho que isso, inclusive, é uma forma que a gente tem de potencializar uma pasta que, historicamente, tem pouco recurso, né, estabelecendo diálogo com as outras secretarias, construindo programas juntos e avançando. Ou seja, a cultura em toda a administração pública e não apenas numa secretaria. Numa secretaria, ela na centralidade desse processo de desenvolvimento. Tá bem, Thales. Obrigado mais uma vez, obrigado a você também, até a próxima. A urbanista e professora da USP, Hermínia Maricato, critica a falta de controle público do boom imobiliário nos grandes centros urbanos. A urbanista e professora da Universidade de São Paulo, Hermínia Maricato, em entrevista a Outras Palavras, diz que o Brasil vive hoje um boom imobiliário, mas que o controle público da aplicação dos recursos destinados a esse segmento não acontece. Ela destaca que obra como o Centro Administrativo, construído pelo governo de Minas Gerais, é exemplo de investimento feito com dinheiro público e que dificulta a participação e o acesso social, ao mesmo tempo em que valoriza a especulação imobiliária. Essa estratégia de colocar o centro administrativo longe das áreas já consolidadas urbanas, várias cidades brasileiras já passaram por isso. Eu acho que o exemplo mais notável, sem dúvida, é Salvador. E o que esse afastamento do centro administrativo tem como consequência não é apenas dificultar a participação social, o acesso ao poder por parte da população, mas é principalmente a estratégia de valorização imobiliária, de especulação imobiliária que essa ação, essa iniciativa de jogar para fora da cidade os centros administrativos acarreta. Sem dúvida nenhuma, o que nós temos é um processo de esvaziamento da cidade já construída e consolidada,
e o processo de valorização de novas terras, não é? Isso, evidentemente, tem muito a ver com o mercado fundiário, com o mercado imobiliário, e eu lamento muito. A primeira vez que eu vi que Belo Horizonte ia passar por isso, eu até achei que iria haver alguma reação contrária a esse absurdo, a investir dinheiro do fundo público em esvaziar, não valorizar, mas esvaziar aquilo que já está consolidado e já está ocupado para ocupar uma área nova e que só vai favorecer realmente a especulação imobiliária. O jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. Tira dúvidas. Sou professora efetivada pela LC100 com tempo exclusivo de regência há muitos anos. Eu consigo aposentar até o final do ano. A professora efetivada pela Lei 100 terá o seu direito de se aposentar pelo regime próprio até 31 de dezembro de 2015, desde que ela reúna os requisitos necessários para a aposentadoria especial, que no caso de mulher, são 25 anos de contribuição e 50 anos de idade cumulativamente. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Educadores de todo o Brasil ocuparam o Congresso Nacional para exigir dos parlamentares apoio na defesa de pautas que garantam mais qualidade para a escola pública. Os trabalhadores entregaram suas reivindicações para deputados e senadores, exigindo a aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional e do projeto que autoriza os institutos federais a oferecer cursos do pró-funcionário. Também se manifestaram contra os projetos de terceirização, da Lei da Mordaça e os que reduzem recursos dos royalties do petróleo para a educação. Nós sempre lutamos contra a Confederação para ter um piso salarial profissional nacional para todos os profissionais da educação. E isso nós conseguimos incluir dentro da Constituição Federal, no entanto, falta a sua regulamentação. Para regulamentar, o Ministério da Educação precisa enviar um projeto de lei para a Câmara dos Deputados. É muito importante essa mobilização para bater na porta de cada gabinete, de cada senador, senadora, de cada deputado e deputada e cobrar deles que tome partido em prol da agenda em defesa da educação pública. Um dos pontos da manifestação é a manutenção do critério de reajuste do piso salarial do magistério, para garantir valorização e equiparação salarial com outras categorias, como prevê o Plano Nacional de Educação, além da aprovação urgente de piso e carreira para todos. O piso é uma lei que tem por objetivo valorizar os professores ainda, né? Ainda não é um piso como nós gostaríamos, que fosse para todos os trabalhadores de educação, mas é um piso para o magistério e que precisa continuar como a lei determina o seu reajuste. O grupo seguiu em passeata até o Ministério da Educação para a entrega oficial das propostas da CNTE de piso profissional e diretrizes nacionais de carreira unificados. Agora, o Executivo deve elaborar um projeto de lei para ser aprovado no Congresso até junho de 2016. A implementação de piso e carreira para professores e funcionários depende, é claro, de recursos. Segundo a CNTE, a questão é garantir o financiamento necessário e não o financiamento existente. Ao estabelecer o custo aluno-qualidade, o próprio PNE, na Meta 20, já determina que este financiamento, que não for possível ser cumprido pelos municípios, quem é que tem que bancar? A União. Esse é o ponto central. Agora, é lógico que nesse financiamento precisa outros recursos, além simplesmente da complementação da União. O royalties do petróleo é central manter a partilha, como hoje é feito, o regime de partilha. É central regulamentar em cada ente federado desse país a implementação dos royalties do petróleo na educação e na saúde, como preconiza a lei federal. É necessário, além disso, buscar outras fontes de recurso, por exemplo, a tributação das grandes fortunas. Isso aumentaria significativamente o bolo tributário. Caos em Minas. Mar de lama que desceu das barragens da Samarco, mineração em Mariana, continua gerando danos irreparáveis. Um choque de realidade. Choque de realidade.
Mortes, destruição, danos ambientais irreparáveis. O cenário da tragédia em Mariana, que riscou do mapa o distrito de Bento Rodrigues e que continua fazendo os estragos de Minas Gerais ao Espírito Santo, sobretudo através das águas do Rio Doce, onde já é possível avaliar que a vida também se sucumbiu à lama, vem unindo moradores, familiares de vítimas, dirigentes e militantes dos movimentos sociais, entre eles o Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, MST, Movimento dos atingidos por mineradoras, brigadas populares, Levante Popular da Juventude, Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, centrais sindicais e sindicatos cotistas. No último dia 12, foi realizado um ato público seguido de uma marcha pelo centro de Mariana, em solidariedade aos afetados pelo rompimento das barragens de resíduos de mineração Santarém e Fundão. Os manifestantes cobram providências dos governos federal, estadual e municipal e punição para a Samarco, empresa do consórcio BHP Vale. Segundo a presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, que esteve no local, é preciso encarar os fatos com a gravidade que eles requerem. Bom, a primeira questão que não foi um acidente. E o governo do estado e a população mineira não podem encarar como uma mera fatalidade. Ali existe uma mineradora vinculada a uma grande multinacional, que é a Vale, que está ali extraindo as nossas riquezas e extraindo à custa das condições do povo da região. Então, eram 3 barragens, 2 se romperam e esse rompimento evidenciou que a mineradora não tinha um plano de atendimento emergencial, que a mineradora não tinha condições de alertar a população de todos os distritos afetados, que foram vários. A mineradora não teve condições de dar um suporte adequado desde a primeira hora à população afetada. Então, isso precisa servir de lição para que todos nós, mineiros, possamos repensar a mineração em Minas Gerais. Nós sabemos que as mineradoras contribuem com financiamento privado das campanhas, então nós temos muitos deputados estaduais, federais, executivos, que recebem dinheiro na época de campanha. E neste momento agora vão ser muito pacíficos, vão tratar a mineradora como uma vítima e não como a grande responsável pela tragédia que está acontecendo. Então é importante a gente ficar muito alerta. Acho que deveria ter uma CPI da mineração. Não é possível que a mineradora esteja atuando livremente, que continue. Os impactos no meio ambiente e para as comunidades serão impactos de longo prazo para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar. Mariana não será a mesma. Então é necessário que isso faça com que a gente, ao nos recuperarmos, possamos criar mecanismos mais rígidos, que haja punição para situações como a que aconteceu e para que o mercado não esteja acima da vida, que a vida seja defendida pelo Estado, que é a obrigação do governo, dos governos protegerem a população e não proteger o interesse de mineradoras como a Samarco. A gente sabe que vários outros perigos rondam diversas comunidades. Muitos alertas do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens. A gente vê aí um grande contingente de pessoas, a exemplo de Mariana, à mercê dessa situação. Exatamente. Locais em que também não haverá um alerta caso haja um rompimento de barragem, locais em que a mineradora e a região não estarão preparados no caso de uma tragédia semelhante. Então a gente precisa realmente aprender com essa dura lição que Minas Gerais está vivendo, né? A solidariedade que eu vi em Mariana é muito presente, muito forte, mas nós não podemos nos resumir à solidariedade. Alguém precisa pagar pelas 28 pessoas desaparecidas e pelas mortes já confirmadas.